Pois é, mas depois dessas histórias, dessas desavenças com o Lula e tal, agora o Lula já foi preso, já foi solto, agora já é presidente. O senhor acha que existe, depois da campanha do ano passado, que houve realmente, o tom subiu entre o Ciro e ele, o senhor acha que pode haver uma relação legal com o PT? Pode haver, assim, uma reaproximação de Ciro e Lula? Essa sua proposta de apresentar uma ideia que era do Ciro, aquela Dá por quitado a quem já pagou de 2 vezes o valor do que tomou emprestado. criatura, aprove isso pelas cinco chagas. O senhor acha que existe essa aproximação, essa possibilidade de aproximação, de uma conciliação, como o senhor mesmo fala, que gosta tanto de conciliar, de unir, união, harmonia, digamos assim. Uhum. Bom, deixa eu lhe dizer, né? Assim, o Ciro é o Ciro, e eu sou eu, e o PDT é o PDT. Eu penso, quem pode falar por ele é o próprio, eu penso que o Ciro não deseja, não quer, não pensa em nenhum tipo de reaproximação com o Lula. Há aspectos aí pessoais, né? Opa, uma salva de palmas. Mandou bem até agora. Mandou bem, mandou bem. Coisas que, assim, expectativas de parte a parte não correspondidas, e acho que no que depender do Ciro, o Ciro será uma pessoa de oposição. Ele tem também, é um hábito, a gente procura, para não ser só razão, nem ser só paixão, a gente procura, assim, estabelecer prazo. Então, é razoável, a gente sempre entendeu isso, que é razoável que quem chega ao governo, você dê a ele 6 meses de crédito, de confiança, para ver o que é que acontece. Acho que o Ciro está vivendo esse momento, mas, pelo que eu conheço do Ciro, se assim, de 0 a 10, eu diria que é 9,99 dele, quando voltar para uma linha de oposição frontal ao governo do Lula. Né? O Palavras PDT, boas, hein? Palavras boas. Até agora tamo feliz, né? Tamo concordando até aqui, né, gente? diferente do Ciro, no dia seguinte ao primeiro turno, manifestou apoio ao Lula, né? E está participando do governo. O presidente nacional do partido, Carlos Lupe, ocupa hoje o Ministério da Previdência do governo Lula. Não é diferente do Ciro, viu? Ó, só. Ele tá falando uma opinião dele ali, tá? Mas no dia seguinte, o Lupe manifestou o partido Coistal e o Ciro também no dia seguinte manifestou apoio para a decisão do partido, né? Só para não deixar confuso aí, né? Acho que ele misturou um fato com a opinião dele sobre o Ciro, né? Opinião não, né? Com certeza ele deve ter evidência, deve saber, né? Pô, o meu irmão com certeza deve vir na linha de oposição, pelo que eu conheço, coisa e tal. Até a gente também acha que vai vir nisso. Só que até agora a posição formal do Ciro é de apoio ao PDT. Foi isso, né? Então, o PDT está na base do Lula. Eu, lá no Senado, estou. Nós compusemos um bloco lá, que não é um bloco com o PT, né? Nós estamos num bloco diferente do PT. É o maior bloco do Senado, mas é um bloco que está na base do governo. Né? Está na base do governo. E o PDT, na Câmara, também é computado como base do governo Lula. Eu terei boa vontade, né? Terei boa vontade, até porque, para mim, é muito importante, porque as coisas, assim, o PT nacional não é igual ao PT no Ceará, o PT da Paraíba é diferente do PT do Pará. Então, eu desejo muito manter a aliança do PDT com o PT aqui no Ceará. Né? Desejo muito e tenho procurado trabalhar nessa direção. E, óbvio, se eu estou aqui, o meu partido está no plano nacional, eu tenho boa vontade. Mas, sim, hoje eu conversava sobre isso, o Lula vai ter grande dificuldade de governar o Brasil, mas é grande mesmo, porque uma coisa é você ser presidente pela primeira vez, outra coisa é você ser presidente pela terceira vez, com uma pessoa que você foi responsável pela eleição no meio, foi a Dilma. Então, as expectativas das pessoas as lembranças das pessoas em relação ao governo Lula são do final do governo dele, que deixou o país numa situação realmente ímpar na sua história, a quinta maior economia do mundo,
reduziu, dobrou o salário em termos reais, o salário, arraigou em dólar, triplicou o salário mínimo, né? As condições, mas para isso ele teve um ano e meio de muita austeridade. E hoje, se ele for fazer isso, a diferença também, na época ele não tinha oposição. Hoje há uma oposição, é bem verdade, assim, meio raivosa, meio equivocada, gente que se diz de direita sem nem saber o que é direita, porque eu não entendo pobre ser de direita. Para mim, ser de direita é defender o status quo, e não há no mundo nenhum país com tanta concentração de renda como o Brasil. Ah, Então, um tem. pobre, um classe média baixa, não pode ser Pobre de de direita direita. tem aqui, tem aqui. Eles têm que ser de esquerda para ver se as coisas mudam, para ver se distribui renda, para ver se a economia do país, o dinheiro do país, que está concentrado na mão de muito poucos, chega para a gente gerar os empregos, fazer os investimentos, botar a nossa criatividade empreendedora para funcionar. Mas o clima no Brasil é absolutamente diferente do clima que o Lula encontrou lá no primeiro governo dele. Havia ali toda uma boa vontade, a oposição era uma oposição assim, muito concentrada no fisiologismo e que era facilmente cooptável, e ele cooptou todo mundo. Cooptou todo mundo, governou praticamente sem oposição. O PSDB continuou sendo, na época, oposição, mas se arrumava na véspera da eleição, e aí tinha uma candidatura, como há esse sentimento que é forte, né, de rejeição ao PT, acabava tendo algum desempenho, tanto é que nunca ganharam no primeiro turno. E essa agora vai ser difícil. Se eu fosse o Lula, eu disse isso há um tempo atrás, eu jamais seria candidato a presidente da República, porque tinha um risco de perder, e o risco foi até maior do que se imaginava, que a pessoa ganhar no segundo turno com 0,9 de diferença, isso foi um risco grande. Se aquela maluca lá não tivesse atravessado a rua lá em São Paulo com um revólver em mão, né, correndo atrás de um jornalista, salvo engano, se aquele outro maluco Roberto não tivesse Jefferson. puxado um fuzil e dado tiro no carro da polícia. Mano, eu falo muito isso, gente. Isso aí, essa leitura eu tenho muito semelhante com ele, velho. Mano, inclusive, vou até falar aqui pra vocês, do fundo do coração, velho. Eu votei nulo no segundo turno, né? E eu já tava decidido a votar nulo lá desde o fim do fim do primeiro turno, né, mano? Só que assim, uma semana antes, quando começou esse bagulho assim, mano, o Bolsonaro tava vindo muito forte, velho. E a sensação que eu tinha é que assim, mano, Bolsonaro virou isso aqui, velho. A sensação que eu tinha é de que o Bolsonaro tinha virado, velho. Aí eu tava pensando assim, mano, vou ter que votar no Lula, velho. Isso tipo numa sexta-feira, assim, eu cheguei até pra minha esposa e falei, meu bem, o bagulho tá azedando, o bagulho tá azedando. Vocês podem até ver meu Twitter, o bagulho tá azedando, vou ter que votar no Lula, velho. Nisso, no domingo, veio o Roberto Jefferson igual doido lá. Aí depois, na semana, vazou aquele negócio que o Guedes tava querendo acabar estudando os estudos pra acabar com o salário mínimo. No meio da semana, antes da eleição, e no sábado, antes da eleição, a Carla Zambelli correndo com arma atrás dos outros, velho. E aí o Lula ganha por essa diferença de ponto pequena, mano. Foi sinistro, velho. Federal, olha, o risco que a gente correu foi de ter uma vitória do Bolsonaro. Foi muito pequena. Mas aí aqui tá. Já pegando esse seu gancho, eu queria saber muito sinceramente do senhor. Foi uma vitória difícil? Alguns colocam como uma vitória que só o Lula seria capaz de, né, de ter. Não, concordo com isso, por exemplo. Sinceramente. O Lula atrapalhou. Quem teria condições Atrapalhou. fora ele? Essa é uma pergunta que não quer calar. O Ciro, por exemplo, não se mostrou viável. Cara, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco, assim. Porque é justamente ao contrário. Quem acirrou esse negócio foi justamente o Lula e o PT. Né? Essa leitura que o pessoal faz aí, puta, esse bagulho é uma ginástica mental, um xadrez 4D absurdo. Só o Lula teria possibilidade. Mano, se não tivesse tensão, tá ligado? Mano, deixa o Bolsonaro aí, é forte com isso e tal. Vamos deixar o brasileirinho relaxado, cada um escolhe quem quer e bora ver o que dá. No final não ia ter essa confusão nenhuma no segundo turno, todo mundo ia se juntar contra o Bolsonaro tranquilamente e ia votar no outro que tivesse lá. Porque, inclusive, as condições têm sido dadas pelas alianças, pelas condições prévias, não só do voto, né? A tendência de polarização era uma tendência que se mostrou, para mim, definitiva, ali em março. Sim. Tá certo? Se você olhar as curvas de pesquisa de opinião, eu dei uma declaração, salvo engano, em janeiro. O Ciro, nessa época, estava com 10%, 9%. Se o Ciro chegasse em abril a 15%, ele seria o presidente da República. Só que ali, março, abril,
muito em função da fisiologia que o Bolsonaro fez, das medidas oportunistas, né? Uma série delas, ele acabou, e muito em função também da rejeição ao PT, que assim, eu não digo isso achando bom, não, eu acho que isso é meio insano. Eu acho que é meio, se você olhar, o governo do Lula foi um governo bom para empresários, né? Foi um governo bom para pessoas mais pobres, melhorou a renda. Só você acha pouco triplicar o salário mínimo. Isso significa mais consumo, isso significa mais consumo, mais produção, mais investimento. Esse é um círculo virtuoso da economia. E essa coisa maluca de uma taxa de juros de 13,75 ao ano, com a inflação de 5,5, assim, é sandice. É sandice. Teve uma época que o Ciro tava com 14, mano. Futuro mudar mais. O cenário que foi mesmo real, que era Bolsonaro, Lula, Ciro e Tebet. Tava sem Dória, tava sem esses cornos, tá ligado? O Ciro bateu 14 pontos, mano. 14 pontos, velho. Na XP, velho. Foi na XP isso aí. Não foi na Futuro mudar mais, não. Foi na XP. Aqueles que tem na melhor referência, os Estados Unidos. Qual é a inflação nos Estados Unidos? Qual foi a inflação? Para a gente ver coisa para trás. A inflação nos Estados Unidos no ano passado foi 6,5%. A do Brasil foi 5,7%, 5,8%. Então, a dos Estados Unidos foi maior do que a do Brasil. E eu sei que juro alto é para coibir, reduzir a inflação, desde que o pressuposto da inflação seja inflação de demanda, porque tem mais gente querendo comprar do que oferta. Aí você sobe o juro, diminui o consumo, portanto, diminui a demanda, e aí as coisas se equilibram. O Brasil, a inflação não é de demanda, não é de excesso de demanda ou falta de oferta. A inflação no Brasil é preços administrados. É a ANEEL que chega um dia assim, do dia para a noite e reajusta a energia da casa das pessoas em 10%, 12%, 15%. É a Petrobras, nessa coisa maluca de dizer que o petróleo aqui, ou a gasolina, o combustível aqui, tem que ser equiparado ao preço internacional, porque ele paga em dólar os seus funcionários, os custos dele de extração são em dólar, né? Mas cobra em dólar, aí aumenta a gasolina, aumenta o óleo diesel. Né? Em março, abril, o Ciro estava batendo 9% a 10%. Em julho, o MDB confirma a Simone. Contra a vantagem dos caciques lá, né? E o bagulho do MDB da Simone também, eu concordo com você, Sara. Você levantou luz pro bagulho que é importante. Porque lembra que os caciques do MDB não queriam a Simone, por causa que queria gastar o fundo, tá ligado? Aí, do nada, o Lula tem uma reunião com os caras. E aí, do nada, os caras, mano, só para de falar disso. Os caras do MDB, só para de falar disso, o MDB confirma a Simone. Lembra disso? Eles nem estavam com a Simone, ficaram com o Lula e lançaram a Simone igual. Foi tipo a Simone do Lula. A Simone dentro do PT. Não. A Simone, a candidatura da Simone foi tipo o Padre Quemedo lá, né? Não foi? Foi tipo o Padre Quemedo, lembra? O Padre Quemedo alinhado com o Bolsonaro pra poder ajudar ele no debate? Foi tipo isso, pô. Então, essa coisa maluca, mesmo assim, o Brasil... Os Estados Unidos têm inflação de 6,5%, a taxa de juros lá é a maior da história, 4,75% ao ano. O Brasil tem inflação menor do que os Estados Unidos e o juro é 13,75%, 3 vezes o que é o juro americano. Quem é que ganha com isso? Quem tem dinheiro, quem está no mercado financeiro, quem está na aplicação financeira. Esse povo não vai investir nunca. Não vai investir nunca. Quem é que vai, tendo uma renda sem risco nenhum, de 1% ao mês, né? vai correr risco, licenciamento ambiental, justiça do trabalho, alvará, licenças disso, daquilo outro, 1000 problemas, risco de não vender o que tem. Não vai. Então, nós estamos vivendo um momento preocupante e o Lula, com certeza, não conseguirá, num primeiro momento, que é a grande expectativa das pessoas, romper essa lógica. Portanto, ele já tem uma oposição maior. O Lula, veja bem, o Lula é o terceiro presidente mais impopular avaliado com 2 meses de governo, ou com 1 mês de governo. Eu torço a favor. Eu acho que ele não deveria ter sido candidato, porque ele jamais vai sair desse governo como ele saiu dos outros. A meu juízo. Vamos ver. Pode ser mais um desafio para ele. Porque hoje tem uma oposição consolidada já.
Antigamente, como não tinha isso, as pessoas ficavam neutras, não era de oposição, não era contra, não reprovava. Mas nessa eleição passada, a gente sabe dos desencontros aí de perspectiva do seu lado e do lado dele, enfim, teve situações que vocês não tiveram como andar juntos, principalmente no Ceará, né? No que tange aqui ao governo do estado. E aí eu queria saber como é que está o processo, como é que queria pedir para o senhor contar um pouquinho como foi tudo isso, as negociações. A gente sabia muita coisa de bastidor, mas nada exatamente assim, diretamente da boca de vocês dois. Só o Ciro teve momentos que falou que se sentia apunhalado, enfim, ele dava declarações mais fortes. Mas queria saber como foi isso, nessa relação da candidatura do Roberto Cláudio, de insistir nisso, de não ser a Isolda. Como é que foi essa história, né? Porque isso acabou realmente com o rompimento com o Camilo Santana, né? Que era uma aliança já de 8 anos, né, muito efetiva, aliás, de antes, de 16 anos, desde o começo do seu primeiro mandato. E depois disso, em termos familiares mesmo, relação familiar, como é que está a situação agora? A gente brincava até, será que vai ter Natal em família? Teve Natal em família? Como é que ficou isso? Bom, sobre a política, eu falo com transparência, evitei dar declarações no período, porque saberia das repercussões que qualquer declaração minha fosse dada antes, poderia ter repercussão no processo eleitoral, e eu não queria isso, né? Então, sobre o processo político, a meu juízo, o Ciro fez política com o fígado, né? E eu sempre aprendi, inclusive com ele, que política ninguém deve fazer com o fígado, política a gente deve fazer com a cabeça. O Ciro sofreu aí um processo de abandono da sua candidatura por várias sessões do PDT a nível nacional e por muitas pessoas que certamente, assim, pelo simbolismo que tinha, acabaram magoando ou fazendo com que ele sentisse isso. O Caetano, por exemplo, né? O Caetano era um eleitor declarado do Ciro e deixou de votar no Ciro. E o Ciro, assim, não soube compreender que era aquela história da polarização, que ali as pessoas não queriam ouvir um projeto de governo, não queriam ouvir enfim, era um contra o outro. Pronto, era assim, não era um a favor do outro, não, era um contra o outro. O bolsonarista era contra o Lula e o Lula era contra o Bolsonaro, e os dois se completavam, né, e os dois se desejavam como adversários. Não havia espaço para uma terceira via. E o Ciro foi... Deixa eu só falar uma coisa assim em relação a isso aqui. Vê se vocês concordam e refletem comigo. Mano, o que ele acha que faz com o fígado? Porque, por exemplo, ele pode entender, ele pode falar assim, mano, ó... Porque o Ciro sempre fez essa leitura assim, né? Ó, o Lula reeleito vai dar merda. Que é muito semelhante à leitura que o próprio Cid fez agora há pouco desse terceiro governo Lula. Vai dar merda, vai dar prejuízo pro país, vai acabar em confusão isso aí. Então, assim, o Ciro na cabeça dele assim, eu posso tentar ajudar de alguma forma. Pô, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que as pessoas estão muito ligadas à questão da polarização, sei também. Mas assim, eu acho que eu tenho uma obrigação de tentar. De mostrar uma outra luz, de pelo menos deixar essa porta aberta lá. Por que isso é fígado? Sabe, essas coisas que as pessoas fazem, esses rótulos, essas coisas assim, eu não consigo entender. Não, porque, mano, eu tô lá, eu entendo, eu tô vendo que vai dar merda ali no futuro, eu preciso deixar alguma porta aberta, porque se eu não fizer isso, ninguém ia fazer, tanto é que era isso, ninguém ia fazer, deixar uma outra porta aberta aqui, e eu acho que é minha obrigação deixar essa outra porta aberta, e tentar mudar isso aí. Por que é fígado isso? Sendo vítima disso e acabou se exasperando e trouxe para o Ceará, vamos dizer assim, uma queixa, né, que não tinha razão de ser. Aqui é o contrário, a habilidade do Camilo, muitas vezes a minha compreensão de engolir alguns sapos ao longo de muitos anos, mas a gente estava construída a manutenção de uma aliança do PT com o PDT, apoiando o candidato do PDT. Você quer mais do que isso? Né? Você quer mais do que isso? O Camilo, governador muito popular, o Lula no Ceará, ultra popular, os dois dispostos a apoiar um candidato do PDT. E você achar que eles manifestaram uma preferência dos 4 nomes que o próprio PDT colocou seria uma intromissão partidária, eu não acho que seja. O Cid acha que não deveria ter a comitiva lá do Ceará e deveria ter escolhido a Isolda porque o PT pediu e já era, né? O Cid acha que se tivesse feito isso, a aliança ia continuar, né? Eu, em 2014, eu escolhi dentro do PT, sem dar satisfação a ninguém, a candidatura do Camilo. Como é que eu posso, agora, 8 anos depois,
achar estranho que o Camilo tem uma preferência por um dos 4 nomes que o PDT estava colocando publicamente. Nós andamos o Ceará todo divulgando os 4 nomes. Então, para mim, era absolutamente normal. Mas houve essa coisa, né? Assim, um misto do Ciro fazer política com fígado e o Roberto Cláudio, acho que exagerou na sua ambição. É natural que ele queira governar. Mano, deixa eu só argumentar aqui, ó, pra ver se eu consigo entender, tá? Longe de mim querer ditar política do Ceará, nem saber de nada, sabe? Eu não sei de nada de lá, tá? Mas assim, vamos lá. O Cid foi eleito com a aliança com o PT? Não sei. É a primeira informação que quem puder trazer pra nós. Porque me parece que essa briga é tipo aquele negócio do café com leite, lembra? Política do café com leite, a gente trocando coisa e tal, até a hora que alguém deu um despertinho. E no histórico, a gente sabe que quem quer dar despertinho é o PT. Que, em tese, comprova que o PT tava dando despertinho. Porque, mano, até o PT querer escolher alguém e até o PT ficar puto que não escolheu aquele alguém, ótimo. Agora, estranhamente, esse é alguém que o PT escolheu, depois de não ser escolhido pelo próprio partido de uma forma democrática, rompeu com o partido, com o PDT. Então, aí já liga aquele alerta. Então, o PT escolheu aquela pessoa ali, não é à toa. Porque o PT tem essa natureza de poder ficar traindo seus próprios acordos. Porque o que eu sinto, pelo que ele tá falando, é isso. Mano, PT e PDT, ótimo, vamos trocar agora, vai ser PT e PDT. O PDT cumpriu a parte dele, tá, vai lá PT, vai lá Camilo Santana, sua vez, vamos ser vice, ok? Ótimo, tá lá. Aí na hora de retrocar de novo, o PT foi PT. E o Ciro tava falando assim, mano, não vai fazer isso aqui, mano, vocês estão sacanagem. Brigou por isso. Exatamente. Isolda tivesse ficado no partido, isso que o Cid tá falando seria verdade. Mas foi justamente por esse fato que a prova que o PT tentou interferir diretamente na escolha do PDT. Exatamente isso. O Estado foi um grande prefeito de Fortaleza. Mas ele exagerou, achou que o céu era perto, achou que conseguiria. E eu via claramente que não, certo? Então, na hora que aconteceu isso, que eu vi que era irreversível, que o Ciro deixou a questão irreversível, né, que iria forçar uma candidatura do Roberto Cláudio, eu disse aos dois que estava fora, né, que achava aquilo absolutamente equivocado, era um tiro no pé, né, essa coisa, uma disputa no PDT, uma vitória de pirro, né, ganhar uma eleição para enfrentar um candidato que ia ter o apoio do Lula e do Camilo. Né? E o Eumano tem méritos. Né? O Ciro tinha apoiado o Eumano para prefeito de Caucaia 2 anos antes. 2 anos antes. Então, por conta disso, para não brigar com o Ciro, eu acabei me recolhendo. O meu comportamento foi um comportamento de avestruz. Né? E ele avestruz diante do senador? perigo, ela afunda a cabeça no buraco e acha que se livrou do perigo, mas o perigo estava lá. Sim. Mas o que é que eu faria? Tá, mas então você foi contra a direção partidária, é isso, Cid? Pô, é uma questão complexa, né, mano? Vamos esperar ele falar, a gente faz uma... A gente pensa pelos 2 pontos de vista, tá? E aí a gente emite opinião. Eu ia brigar com o Ciro. Eu optei por isso. Doído, porque eu gosto de estar na política, não preciso nem ser candidato, é meu dever, eu me sinto no dever de estar na política procurando dar oportunidades, identificando lideranças, ajudando a formar lideranças. E, de uma hora para outra, me vi afastado, obrigado a me afastar da política. Então, ali no finalzinho, eu ainda dei uma declaração de que não ia escolher, quer dizer, não ia optar entre os dois nomes. E no segundo turno, enfim, votei Seria no o Lula. cupido, né? Aqui não precisou de segundo Procurando turno, né? ser, mas o ânimos em setores do PDT continua beligerante. Não bastou fazer O que é beligerante? o que fizeram. Continuam querendo briga. Senador, só uma perguntinha. Infelizmente, eu espero que o tempo cure. Voltaire uma disse minoria, que o né? tempo cura tudo, né? Eu espero que o tempo cure essa coisa, esse ódio, essa vendida, Ninguém pode fazer política desse jeito, não. É possível que não lembre também a importância. O PT é meu aliado, desde Sobral. Isso. Desde Sobral. E o Ciro, quando era governador, procurou uma aliança com o PT, procurou muito insistentemente uma aliança com o PT do Ceará, né? Com o PT do Ceará. Ele tem muitas queixas no plano nacional, mas nós aqui no Ceará não temos razão para ter queixa do PT, não. Vamos dar uma refletir pelos 2 pontos de vista, tá? Eu não tinha visto a entrevista e, pelo meu conhecimento aqui, eu já tô a favor eu acho que o Ciro tá certo, tá ligado?
Mesmo que se pagam. Cara, eu tô falando aqui agora pra você que vai, o pessoal que vai ver nesse corte, vendo aqui a live, pra não achar que eu tô aqui querendo dar de imparcial, querendo dar de loucão, tá ligado? Ou querer achar que eu tô passando pano aqui. Já tô avisando no começo que, mano, que eu já nesse lado aí, eu acho que esse preço que foi pago e acho que os eventos que aconteceram depois disso provou que o Ciro tava certo, tá ligado? Agora vamos só refletir pra ser honesto no argumento com as duas partes. Pô, o que o Cid tá falando faz sentido. Se a gente não cria esse caso aqui no PDT e escolhe a Isolda, tá ligado? E tem o apoio do Lula, do Camilo Santana e continua a nossa aliança aqui, provavelmente ela seria eleita, coisa e tal. Primeiro passo. Quem me garante que a Isolda não faria o que ela fez a não ser escolhida? Sair do partido, ficar birrada e ir pro PT. Quem me garante que ela não faria isso com a máquina na mão? O comportamento dela sem o poder mostra muito mais o poder do comportamento dela com o poder. Porque se sem poder a pessoa já tá fazendo esse tipo de... Contendo algo a perder, a pessoa já tá fazendo birra, imagine não tendo. Tô certo no meu raciocínio, gente? Segundo ponto. Por que o PT escolheu Isolda? Não tem ligação com isso? Por que o PT criou caso com o Roberto Cláudio? Primeira pergunta. Por que o PT criou Cláudio com o Roberto Cláudio? A pergunta central. Qual o interesse do Camilo Santana de apoiar o Eumano e não apoiar o Roberto Cláudio? Qual que é o interesse? Assim... Porque assim, até o cara, mano, apoiar Mano, eu prefiro meu partido no poder, prefiro apoiar o Eumano do que apoiar a Isolda no PDT. Mano, justo. Justo, tá ligado, mano? Não quero apoiar o PDT em lugar nenhum, eu quero apoiar o meu partido porque é meu partido que vai estar no poder. Mano, acho canalice dentro de um combinado, acho canalice. Mas até então, beleza, faz sentido. Agora assim, por que já que eu vou apoiar o PDT, já que eu tenho esse combinado, por que eu vou abrir mão do Roberto Cláudio e a Isolda não? Por quê? Qual o fator que muda? Isso que eu não entendi. Porque assim, a sensação que eu tenho do fundo do coração, e aí, mano, quem for do Ceará me confirma, é se assim, se o PDT aceita Isolda, o PT ia criar um outro caso. Porque na verdade a Isolda foi só um bode expiatório. O PT queria criar caso, porque sabia que poderia ganhar sem o PDT e poderia romper aquele alinhamento. Manja, aquela pessoa que só quer arrumar confusão? Mano, ela tá arrumando um pretexto pra arrumar confusão. Se não fosse a Isolda, seria outra coisa. E se não fosse outra coisa, seria outra coisa. E se não fosse outra coisa, seria outra coisa. Porque na verdade, queria arrumar confusão. Muito simples de entender. Lembra da Dilma? Por que o PT escolheu ela? Porque ela, na visão do PT, batia continência pra tudo que o PT e Isolda do mesmo jeito. O Roberto Cláudio é um político independente, entendi. E agora, dito isso, beleza, vamos supor que o Cid saiba de todas essas coisas que a gente tá falando e concorde com o que a gente tá falando, tá? Porque eu acho que muito provavelmente deve ser o caso. Porque o Cid não foi lá, mano, fez uma birra assim. Ah, não, quero o Roberto Cláudio, acabou. Eu acho que não fez isso, tá ligado? Eu acho que o Cid deve ter dado os argumentos. Mano, o PT tá montando tocaia pra trair nós. Beleza, vamos supor que o Cid saiba de tudo isso. E o Cid pensa assim, mano, independente de tudo isso, é melhor a gente engolir esses sapos e continuar com essa aliança aqui e continuar no poder. E aí, o que vocês acham? Acha que o Cid tá certo? Você fala assim, mano, é melhor engolir esses sapos todos que vocês estão falando que a gente concorda e manter a aliança e manter o governo? Ou é melhor não, mano, vamos romper agora e criar nosso caminho? Porque essa foi a linha do Ciro, aparentemente. Não, mano, vamos romper agora, vamos pras cabeças, vamos ser beligerante, né, que é a palavra. Vamos pras cabeças, mano, criar nosso caminho, nem que a gente perca agora, vamos dar um passo pra trás pra dar 2 passos pra frente depois. Ou não, mano, vamos manter isso aí, tentar atrair os caras por dentro, ou tentar dar outro jeito. Eu, sinceramente, acho que nesse ponto aqui os dois argumentos são válidos. Cada um escolhe o que quer, tá ligado? Eu, por exemplo, preferiria, como eleitor, tá? Preferiria dar um passo pra trás e dar dois pra frente depois, tá? Por isso que eu concordo com o Ciro. Agora, eu concordo com quem fala que tem que ser pragmático e ser mais igual o Cid, tá ligado? Nesse ponto. Bom, peraí que o Kainan tem uma opinião aqui, ó. Vejo razão no Cid. Na época do racha, achei esquisito a exigência do Ciro, ou do PDT do Ceará. Ciro levou o conflito com o PT nacional pra dentro do Ceará. Agiu com o fígado. Tá, então beleza, mas de qualquer forma, mano, o racha entre eles foi colocado dentro de uma eleição dentro do partido, não foi? Não é importante isso? O PT fez aliança quando o Cid se candidatou pela primeira vez. Exatamente, o Wesley passou lá, ó lá. O Wesley respondeu essa dúvida, tá, gente? O PT fez aliança quando o Cid se candidatou a primeira vez. E o PT só chegou ao governo com o Camilo, indicado pelos Ferreiras Gomes, inclusive. O Eunício que concorreu com o Camilo o chamava de poste do Zé Ferreira Gomes. É isso aí então, gente, ó. Como o próprio Cid falou, não dá pra analisar as questões estaduais na mesma ótica da nacional. Não, mas o Cainin, mas aqui a gente, eu não sei, você tava aí antes? Aqui a gente fez uma análise só regional, tá bom? Vamos voltar pra análise regional pra gente não ficar conversando fiado. Ó, mano, o PDT, ele tinha uma coligação e tinha governo. O PDT era governo, tinha força política. O PT entrou nessa aliança. Dentro do combinado é o quê? Mano, vamos fazer a chapa rodando, ok? O PDT vai ser agora com o vice-PT, beleza? Dentro da coligação. Na próxima,
a gente troca, vocês vão ser cabeça de chapa, a gente vai ser troca e nossa coligação vai ser assim. Tô falando só de Ceará, né, gente? PDT cumpriu a parte dele, ó, PT agora, a gente já governou 8 anos, agora vamos trocar, agora vai ser a vez de vocês, cabeça de chapa. Escolheram Camilo Santana para ser o cabeça de chapa e o PDT com a Isolda na vice. O Lula contra isso, contra essa aliança, já tentou causar nessa época que o Lula apoiou o Eunício, o Lula apoiou contra o negócio, mas enfim, vamos esquecer o nacional. Cumpriu a parte. Beleza, ficou 8 anos no poder, agora na hora de trocar de novo, na hora que era pro PT tá com o poder na mão e passar, ele não passou. Ele criou caso. Então, mano, eu não sei, eu tô lendo desse jeito, tá ligado, gente? Eu posso estar aqui, mano, eu tô aqui de São Paulo falando bosta do estado dos outros, tá ligado? Mas assim, pelo tudo que eu entendi até agora, rolou isso, mano. Rolou aquela velha e boa noção do PT de ficar, mano, dando facada nas costas dos outros, tá ligado? A primeira vez que foi fazer o ciclo, mano, do PT com o poder passar pro PDT, a primeira vez que foi fazer isso deu problema. E acabou com tudo, e o PT que saiu ganhando. É isso que é pior, porque o PT que foi com a máquina na mão, dedo podre também do Ciro, que é... Só escolhe só as tábatas, né, velho? Só estava. Então esse foi o erro do Ciro, né? O erro foi esse erro do Ciro. Deveria ter escolhido alguém do PT que era ligado ao PDT, e não o Camilo. Alguém que não entraria. Deveria ter escolhido mais onda dentro do PT, né? Deveria ter escolhido mais onda do PDT dentro do PT. Que na hora que desse o racha, a pessoa ia ficar com o PDT e não com o PT. Foi o caso do Camilo, né? Mas... se o que o Cid falou é verdade, que na aliança quem escolheu o sucessor ao governador, aí teria de aceitar a indicação da Isolda. Não, tudo bem, eu concordo com isso aí, Hermes, concordo com isso aí. Isso aí eu acho um argumento forte, tá ligado? Vamos supor que o Ciro e o Cid, que muito provavelmente deve ser, né? Porque o Cid falou ali, né, de engolir sapo, essas coisas. Vamos supor que o Ciro e o Cid concordavam. A gente tem essa aliança com o PT, a gente vai passar a máquina pra mão deles agora, na hora de passar pra gente, algum dia eles vão arrumar alguma coisa pra poder acabar com essa aliança e eles saírem por cima da carne seca e fuder com nós. Tá? Vamos supor que eles concordassem com isso. E eu acho que muito provavelmente que ele concorda, e acho que todos nós concordamos também, né? A maioria aqui também concordam com isso, beleza? Aí vamos supor que os dois concordassem com isso. Aí agora entra no dilema, mano, aceita isso aí agora, mano, aceita esse sapo aí agora, e vamos de Isolda mesmo pra ficar com o negócio na mão? Ou vamos já querer cortar esse mal pela raiz agora? Você sacou o que eu tô falando? Deu pra sacar, gente, o que eu tô falando? Vamos ser ideológico ou vamos ser pragmáticos? Em outras palavras. Aí o Ciro escolheu ser ideológico. O Cid, mano, tem que ser pragmático. Pô, como que a gente vai resolver isso? Colocou na votação do partido, mano. E o partido resolveu que tinha que ser ideológico. Aí é foda. Até então o PT rachar, até então a Isolda sair. Aí, beleza. Tudo que desencadeou depois disso, a perder ou não ganhar, ok, mano, passou. O que me pega um pouco é a atitude do Cid. PDT, que é o partido dele, resolveu que tinha que ser assim. Mesmo ele sendo contra, ele tinha que ajudar, velho. Sacou? Isso é foda, mano. Presidente, eu trago aqui ao senhor uma pesquisa que mostra a rejeição da administração, não sei o que e tal. Se for um nome que não esteja umbilicalmente ligado à administração, a gente pode manter a composição. O PDT já tem o governo do Estado, a gente não quer ficar com todos os lugares importantes, não. Minha visão de poder é para ser compartilhado, com gente boa, com gente séria, em cima de bases e premissas honradas. A minha filosofia é essa, é de compartilhar poder, né? Governar junto. Mas não teve jeito, eles preferiram lançar a candidatura da administração. E nós divergimos lá, mas isso não impediu que a gente já 2 anos depois estivesse junto de novo. Enfim, eu repito, no que depender de mim, vou procurar restabelecer, né? Está sendo feito aos poucos, a nossa relação com o PT aqui no Ceará. E o futuro a Deus pertence. Não, eu queria saber só se com o Ciro se já está tudo bem, se vocês estão amigos. Não, problema de família, o espaço para ser tratado é em família. Então, eu não trato de problema de família em público. Pronto. Teve o Natal em família? Jamais você vai me ouvir falar de problema de família, problema... que a gente tem, é natural que a gente tenha. Não, normal, quem tem irmão tem problema. Não resolveu não, então, né? Só pela resposta ver que não resolveu. Só acho que devemos ter cautela em apontar traidores. A controvérsia é a essência da política. Vejo razoabilidade nas duas posições. A lógica do tudo ou nada pode não ser... Não, eu concordo, Cauê, eu concordo, assim. Eu concordo. Minha única coisa é que também não dá pra deixar o partido aberto e não dá pra deixar cada um fazer coisa que quer contra o partido, né? Eu acho assim, tolerância, divergência, essas coisas todo do tipo assim, mano, tem que rolar, é fato, pô, legal, coisa e tal. Mas também não dá pra deixar
aberto demais, porque senão é aquele negócio, né, do atrasado, né? Tá ligado, né? A dupla punição, né, do atrasado, né? O cara que atrasa e a gente fica esperando toda vez o cara pra poder começar as coisas. Além de você beneficiar quem tá atrasado, você pune quem tá certo, né? Quem chega no horário. Então, assim, tem que ter, até pra isso, tem que ter um pouco de bom senso e um pouco, mano, de dureza às vezes também, tá ligado? O que às vezes a gente coloca agora porque os caras têm uma posição muito bélica, caça as bruxas, coisa e tal, mano, acho que não, tá ligado? Eu acho que é pelo contrário, mano. Eu acho que é assim porque é muito benevolente. Sabe qual que eu tô falando? Assim, não tô falando que tem que é o caso do Cid, nem nada do tipo, assim, longe de mim, mano, tá ligado? Agora, que é foda, assim, ficar acontecendo isso, toda eleição fica acontecendo isso, mano, é foda, tem que dar algum jeito, tá ligado? Porque isso já se tornou um problema, mano. É 2 eleições seguidas que isso se torna um problema, velho. Se não tivesse esse racha, o Ciro não teria números melhores no Ceará, e isso não provavelmente deixaria a gente em posições melhores no Nacional. É complicado, entendeu? Muito complicado, cara. A questão é, se o cenário fosse mais favorável ao Ciro, isso não aconteceria. Quem tinha votos para mandar no jogo era o PT. Concordo 100%, mano. Isso reforça o argumento pragmático. Minha questão é o seguinte, até quando nós vamos ser refém desses votos? Quantos preços mais o pragmatismo vai fazer a gente pagar? Agora eu tô perguntando isso, gente, do fundo do coração mesmo. Eu tô perguntando isso como cidadão. Porque essa hegemonia petista, e quando eu falo hegemonia petista, envolve várias coisas. Envolve setor financeiro, setor de mídia, setor de influencers, né? Agronegócio. Essa hegemonia todas, cada vez mais, tá custando um preço muito caro pra gente. Eu vou citar só um preço caríssimo que a gente pagou por causa desse mesmo tipo de coisa. Em 2018, a gente pagou o preço Bolsonaro, 4 anos de Bolsonaro, com uma pandemia no meio, um genocídio rolando solto, por causa dessa conivência com essa hegemonia do petista, entendeu? Ou é nós, é nada, ou é o que eu quero, ou vai todo mundo se fuder junto, ou me ajuda, eu vou pro lado do abismo com todo mundo junto. Cada vez que rola isso, a gente tá pagando preços cada vez mais altos. Quando vai ser o momento da gente falar assim, mano, chega de pragmatismo e vamos fazer o que é certo? Nem que a gente tenha que voltar do começo da estrada e começar a construir uma coisa certa. Essa é a minha pergunta central. É por isso que eu já cheguei na conclusão pessoal de que, mano, qualquer coisa que a gente almeja para o país, qualquer mazela que a gente queira desmontar, qualquer avanço que a gente queira conseguir via politicamente no país, todas essas a gente vai ficar refém dessa questão do PT. Então o PT é o primeiro poder, a primeira trava que tem que ser desarmada, velho. Não dá pra conciliar com o PT e com essa estrutura que o PT representa. Não dá. Não dá, porque sempre que a gente quiser avançar pra algum lugar, o PT vai usar dessa ferramenta com a gente. Então não dá. É melhor ficar com poucos, mas os poucos que pelo menos possam construir alguma coisa, do que ficar se iludindo achando que o PT vai fazer isso pela gente quando não vai, mano. Sabe? Não vai mesmo. Quando que a gente vai parar pra perceber que a gente tá numa relação tóxica? Tá numa relação abusiva. Isso é relação abusiva.